Oi, pessoal do quarto ano. Hoje a aula é matemática. E o tema de hoje é identificar e expressar regularidades em sequências numéricas. O que é isso? É você ver uma sequência numérica e conseguir decifrar qual é a sequência que está ali. Então, vamos relembrar um pouco o que aprendemos sobre adição, que é a continha de mais, subtração, que é a continha de menos, e multiplicação, que é a continha de vezes. Então, quando queremos adicionar quantidades, o que fazemos? Quando a gente quer mais quantidade, fazemos a continha de mais. Quando queremos tirar quantidades ou comparar quem tem mais, o que fazemos? Fazemos a subtração, que é a continha de menos. E quando eu repito, quando estou repetindo quantidades iguais, como posso calcular? Por exemplo, eu tenho lá 2 mais 2 mais 2. Eu posso fazer a multiplicação. Eu faço 3 vezes 2, tá certo? Então, até aí, a gente já recordou, né? Vamos lá. Então vamos pensar nessa atividade aqui, olha. A professora entregou algumas fichas para 5 alunos da turma e pediu que eles descobrissem quantas fichas cada um recebeu e assim descobrirem o padrão de regularidades das respostas. Para isso, ela deu algumas dicas. Então vamos às dicas. Aqui, ó. Pedro tem o dobro de 3. Então, ele tem uma quantidade que é o dobro de 3. João tem o dobro de fichas de Pedro, adicionando mais 2 ao final. Então, ele tem o dobro da quantidade do Pedro mais 2. Júlia tem o dobro da diferença de fichas entre João e Pedro e depois acrescentado mais 6. Vamos guardando isso aí, as dicas, tá bom? Carla tem 5 vezes mais fichas do que Pedro. Então agora a gente vai tentar resolver. Vamos lá. Então nós sabemos que o Pedro tem uma quantidade, João tem uma quantidade, a Júlia tem outra quantidade e a Carla tem uma outra quantidade. Então vamos lá, olha, a primeira coisa para resolver é o quê? A gente tem que representar a quantidade de fichas que cada aluno recebeu. Se a professora chamar mais um aluno para participar da atividade, seguindo o padrão das quantidades de fichas distribuídas, quantas fichas ele terá? Represente numericamente. Então, esses são os probleminhas que a gente vai resolver junto aqui. Que padrão podemos encontrar nas quantidades de fichas distribuídas para cada aluno? Então, isso aqui tudo nós vamos resolver. Então, vamos pensar juntos aqui, ó. Vamos ver as fichas de Pedro. Quanto é o dobro de 3? Então, o dobro de 3 é 3 mais 3. Olha, 3 fichas e 3 fichas. 3 mais 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mais 3 é 6. Ou eu poderia resolver com a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Pedro tem 6 fichas. Então, a gente vai ver agora as fichas do João. O João ele tem a quantidade do Pedro, né, o dobro da quantidade do Pedro, mais 2. Então, o dobro da quantidade do Pedro, Pedro tem 6, né? E a gente pode resolver assim, ó, 6 mais 6 mais 2. Aí 6 mais 6, 12, mais 2, 14. Ou podemos resolver assim, olha, 6 mais 8, 14. Ou resolver desse mesmo jeito aqui, né? 6 mais 6 mais 2, tá? E aí a gente descobriu que o João tem 14 fichas, certo? Agora vamos ver as quantidades da ficha da Júlia, que ó, é o dobro da diferença entre Pedro e João
mais 6. Então, a diferença do Pedro e do João. O Pedro tem 6 e o João tem 14 fichas. Se eu quero saber a diferença, eu vou fazer 14 menos 6, que aí vai dar 8. Só que é mais 6. Então, ela tem o dobro da diferença. O dobro da diferença é o quê? É 2 vezes o 8, né? 8 mais 8, 16. Ou 2 vezes 8, 16. Então, o dobro da diferença é 16, mais 6 fichas. Então, 16 mais 6, 22 fichas ela tem. Agora, vamos ver as fichas da Carla. Ela tem 5 vezes mais fichas do que o Pedro. Sabemos que o Pedro tem 6 fichas. Então, eu posso fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou fazer 5 vezes 6, que vai dar 30. Então, a Carla tem 30 fichas. Vamos relembrar que, neste caso, é só multiplicar a quantidade de fichas da coluna pela quantidade de fichas da linha do retângulo. Como que é isso? Olha, a coluna é aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E a linha pode ser aqui ou aqui. A gente escolhe uma, vou escolher a de baixo. Então, tem 5 na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 na linha. Então, 5 vezes 6. Aí eu vou saber que dá 30. Se nós contarmos cada bolinha aqui, vai dar 30 no total, tá bom? Outra forma de resolver é colocando as orientações dadas em um quadro e resolvendo passo a passo. Então, como que a gente faz? A gente coloca lá, o Pedro tem 6, João 14, Júlia 22, Carla 30. E o próximo aluno? Como é que a gente vai fazer para descobrir? Vamos pensar mais um pouquinho. Então vamos pensar, será que existe um padrão na sequência de quantidade de fichas? Olha, Pedro 6, Carla 14, João 22, Júlia 30. Qual foi o aumento das quantidades de fichas distribuídas aos alunos? Olha só, 6 tinha 6. 6 para chegar no 14 é mais 8. 14 para chegar no 22, mais 8. E 22 para chegar no 30, mais 8. Então, a gente descobriu que cada quantidade de ficha distribuída aumenta sempre de 8 em 8. Então, está sendo contado de 8 em 8. E aí pode surgir um aluno dizendo assim: professora, eu não usei a subtração para descobrir a diferença entre as quantidades. Fui somando do 6 até chegar no 14, do 14 até chegar no 22 e do 22 até chegar no 30. Aí descobri que sempre aumentavam 8 fichas. Tá errado o jeito que ele pensou? Não, não tá errado. Ele só pensou de uma maneira diferente. Então vamos lá. Se já sabemos que as quantidades de fichas seguem um padrão de quantidades, quantas fichas o próximo aluno receberá? Se é de 8 em 8, é só a gente fazer 30 mais 8, que vai dar 38. Então o próximo aluno receberá 38 fichas. Então agora vamos ver aqui essa situação. Olha, as regularidades em sequências numéricas e geométricas recursivas. Na matemática, vão existir diversas situações em que ocorrem padrões de repetição ou regularidades que se aplicam em diversos contextos. Pensando nessa aprendizagem, é importante saber identificar padrões a fim de identificá-los e generalizá-los em diferentes situações. Então, o que é isso? Está dizendo o seguinte: pode ter sequência de desenho. Aí você tem que descobrir o próximo desenho que vai ser feito. Pode ser sequência numérica, pode ser sequências de letras. Então, cada sequência vem de um jeito diferente. Vamos ver essa aqui, olha. 4, 9, 14, 19,
24, 29. Então, para a gente descobrir, o que que a gente faz? A gente conta do 4 até o 9. Então, a gente tem 4, a gente vai contar 5, 6, 7, 8, 9. Deu 5 de diferença. Do 9 no 14, vamos ver se vai dar 5 também? Olha, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu 5 também. Para conferir, vamos ver se vai dar do 14 até o 19, 5. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deu 5 também. Então, 24 e 29 vai dar 5. Qual é o próximo número? É só eu contar do 29 mais 5 números. Então, a gente tem 29. Eu vou contar 30, 31, 32, 33, 34. Então, o próximo número é 34. Viu como é fácil descobrir uma sequência numérica? Então, vamos ver o que nós aprendemos aqui nessa aula. Algumas operações nos auxiliam a descobrir um padrão de regularidades em sequências numéricas, ou seja, existe uma relação entre os números e essa relação se repete na sequência. Então, a sequência ela pode vir contada como nessa, de 8 em 8, de 10 em 10, de 50 em 50, de 2 em 2, depende da sequência, tá certo? E a gente, para descobrir, a gente pode usar adição, a gente pode usar a multiplicação, como a gente viu nos exemplos. Por exemplo, a sequência é o triplo de cada número, então eu vou pegar um número e fazer vezes 3, por exemplo. É o triplo, né? Que nem aqui era o dobro, então a gente fez vezes 2, certo? Para facilitar, é preciso olhar para o primeiro elemento da sequência e tentar compreender o que o segundo tem de diferente em relação ao primeiro, e depois o que o terceiro elemento tem de diferente em relação ao segundo, e assim sucessivamente. Então, como que é isso? Olha, aqui essa sequência numérica. A primeira tem uma maçã, na segunda já tem duas. Então, aqui a gente viu que é 1 mais 2, certo? Na terceira tem 4. Então, a gente viu que a diferença aqui, ó, é 2 para o 4, a diferença também é 2. Então, a próxima sequência, eu vou fazer 4 mais 2. E aí, eu teria que desenhar 6 maçãzinhas. Entenderam como é que descobre a sequência? É bem simples, né, gente? Agora, tem um desafio para vocês. Vamos lá, vamos ler juntos aqui, ó. Maria está brincando com suas peças de dominó. Ela organizou uma sequência de acordo com a soma dos pontos de cada peça. Então vamos pensar aqui, ó. Cada peça tem seus pontos. Então a primeira peça tem 3 pontos, a segunda peça tem 5 pontos e a terceira peça tem 7 pontos. Desenhe como ficariam os pontos da próxima peça da sequência de acordo com a organização feita por Maria. Então, vocês vão ter que descobrir qual é a sequência aqui para poder desenhar aqui quantos pontos vai ter essa pedra, tá bom? Então, vocês vão pegar, fazer o desenho aí e depois vai me passar a foto, tá bom? Passar no particular, não coloca no grupo porque vai ter gente que vai querer colar e não pode. Então, vocês vão me passar no particular, tá bom? E aí, no final da aula, eu falo quem ganhou esse desafio. Ou amanhã, né? Se não der tempo hoje, vamos fazer o seguinte, vamos combinar para amanhã. Aí, amanhã, eu falo quem que conseguiu acertar o desafio, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.